Imagina tentar documentar o colapso de uma civilização. Ou, sabe, o trauma de uma geração inteira. Como a gente faz isso? É uma missão quase impossível. Exato. A gente usa, sei lá, planilhas matemáticas, gráficos de barras de um instituto de pesquisa, ou aquele número frio de vítimas num relatório do governo. Que é o padrão, né? O que a gente está acostumado a ver nas notícias. Pois é, geralmente a história é registrada com essa distância clínica. A gente espera arquivos empoeirados, um distanciamento quase cirúrgico. Mas e se a gente focasse, por exemplo, num pacote de doces coloridos derretendo na grama molhada, exatamente no local onde um adolescente acabou de ser baleado? Nossa, essa mudança de foco muda tudo. Muda completamente. E é por isso que hoje a nossa análise profunda vai mergulhar num material onde o sismógrafo usado para medir os tremores do nosso tempo, não é feito de números, é feito de uma poesia visceral, quase sangrenta. E vale ressaltar que não estamos falando de um poeta tradicional aqui. O material que está na nossa mesa hoje é a biografia e a obra poética de 2020 chamada Epochal Reckonings. Isso, do Dr. J.P. Linstroth. Exatamente. E olha o currículo do cara. Ele tem um PhD em Antropologia Social e Cultural pela Universidade de Oxford. O que não é pouca coisa. Com certeza não. A vida acadêmica dele inteira é dedicada a estudar etnonacionalismo, genocídio, racismo, crise de refugiados. Eles super leves, né? É, super. Mas o que a gente tem aqui é o resultado de alguém que pega o horror quantificável do mundo acadêmico e traduz para a linguagem crua da arte. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nos detalhes, eu acho que a gente precisa estabelecer uma base bem clara para quem nos acompanha hoje. Porque o material do Linstroth é denso. Muito denso. Ele toca em feridas abertas. Total. Ele toca no que a gente pode chamar de o terceiro trilho da política global e americana, sabe? Eleições superpolarizadas, violência sistêmica, atrocidades globais. E é crucial a gente fazer um aviso importante aqui. Sim, só para deixar absolutamente claro para a nossa audiência, o nosso papel nesta imersão não é, de forma alguma, debater a política do autor, nem tomar partido. A gente não está aqui para endossar visões de esquerda, de direita ou de centro. Nenhuma delas. Nossa função é outra. A nossa missão é puramente dissecar como essa lente antropológica que ele usa transforma eventos históricos recentes no registro emocional. Nós estamos apenas reportando a visão da fonte, observando o mecanismo dessa arte, mantendo uma neutralidade total sobre os temas. Essa clareza é fundamental mesmo, porque o autor ele não faz concessões. Logo na introdução do livro, ele já joga uma âncora filosófica pesada para explicar o que ele está tentando fazer. Ele compara o próprio trabalho àquela famosa escultura do Michelangelo. Ah, sim, Prigione. Isso, Prigione ou Os Escravos. Para quem já viu essas peças pessoalmente ou, sei lá, estudou história da arte, sabe que são figuras humanas esculpidas que parecem estar lutando desesperadamente para se libertar de blocos de mármore inacabados. É uma imagem agoniante. Muito. E o Linstroth argumenta que as palavras dele emergem da página em branco com essa mesma agonia, sabe? Ele diz que todos nós somos, no fim das contas, prisioneiros da nossa época, moldados pelas tragédias que nos cercam. Vamos desvendar isso. Lendo essa introdução, a imagem que não sai da minha cabeça, é a de um inseto pré-histórico que ficou preso no âmbar. Nossa, ótima analogia. Né? A poesia, nesse livro, não tem a menor pretensão de ser bonitinha ou reconfortante, daquelas que a gente lê tomando um chá numa tarde de domingo. Definitivamente não é um livro de cabeceira para relaxar. Longe disso. Ela age como essa resina pegajosa escorrendo pelas engrenagens do início do século XXI e capturando, preservando o DNA exato, caótico e doloroso de uma era. Tudo paralisado no tempo. O que é fascinante aqui é como isso revela a mente do antropólogo operando por trás do poeta. Como assim? A escolha dessa metáfora do mármore inacabado, ela revela muito sobre como a antropologia entende a humanidade. Porque a cultura, a história, elas nunca são produtos finalizados, embalados e resolvidos com um laço de fita. Sempre tem um atrito. Exato. Estão sempre em processo de fricção e de uma construção violenta. O que o livro tenta fazer é capturar o espírito da época, o Zeitgeist. Mas preste atenção,
não através da visão dos grandes líderes políticos ou generais de guerra. Ele vai para o chão da fábrica da humanidade, digamos assim. Perfeito. Ele foca nas vozes silenciadas. Assim como as figuras de Michelangelo estão presas na pedra e não conseguem sair, as vozes que o Lindstroth documenta estão literalmente presas nas engrenagens das crises modernas. E essa ideia de estar preso ganha um contorno assustadoramente físico no livro. Muito real. Porque, assim, quando pensamos em cativeiro de forma metafórica, o impacto é mas ele rapidamente nos arrasta para pessoas que estão fisicamente presas, ou sendo forçadas a um movimento desesperado contra a própria vontade. A seção Fines do livro aborda exatamente isso. Fronteiras. Ele mapeia a crise migratória global de uma maneira que, cara, faz a gente sentir a poeira arranhando na garganta. Ele começa em lugares como o Monte Guruguru, no Marrocos, bem de frente para o enclave espanhol de Melilla. E ali a barreira é muito literal. Total. Ele descreve imigrantes africanos encarando aquela cerca de arame farpado que chegam a brilhar sob o sol. Eles enfrentam a violência brutal da fronteira só para tentar uma travessia marítima que, como a gente sabe, muitas vezes termina no escuro do mar Mediterrâneo. Ele transforma a geopolítica em biologia pura. A fronteira deixa de ser só uma linha imaginária desenhada num mapa colorido. Vira algo físico. Vira o impacto de um cacetete, o cheiro de borracha queimada de um bote superlotado no meio do mar. E a geografia dessa dor só se expande. Ele nos leva para as ruínas da Síria, por exemplo. O poema Ziharabi. Isso. Ele descreve a fuga de cidades que, na prática, não existem mais. Cidades que foram moídas, trituradas, até se tornarem só montanhas cinzentas de pó de concreto. E o contraste que ele faz ali é devastador. Demais. A memória do cheiro de café fresco sendo torrado nas ruas, das barracas de temperos, tudo isso sendo engolido pela realidade sufocante de cinzas e destroços. E a transição que ele faz da Síria para Mianmar me deixou sem palavras. É chocante mesmo. Porque parece que a destruição do ambiente físico lá no Oriente Médio, ela espelha a destruição brutal do ambiente natural na Ásia. Ele narra o genocídio da minoria Rohingya, descrevendo uma fuga pelo rio Naf, lá em direção a Bangladesh. E, de novo, o foco não está onde a gente espera. Ele não foca apenas nos tiros ou nas táticas militares. Ele foca na lama amarela da margem do rio. Uma lama que está manchada de sangue, e no desespero de um povo que, no meio de tudo isso, lamenta ter deixado para trás a pasta de Tanaka. Que é aquele cosmético amarelo tradicional que eles usam no rosto, certo? Isso. E eu te pergunto, qual é a função narrativa de focar numa pasta cosmética no meio da carnificina de um genocídio? Olha, essa é a grande diferença entre o olhar de um estatístico e o de um antropólogo. Para quem trabalha em organizações internacionais, registrar um genocídio geralmente envolve contar corpos e mapear rotas logísticas de fuga. A matemática do horror. Exatamente. Mas para o Lindstroth, a perda da vida física é só uma parte da atrocidade. A outra, igualmente terrível, é a aniquilação da cultura. A pasta de Tanaka não é apenas maquiagem, é identidade, é ritual, é o pertencimento daquela pessoa. Então, quando eles choram pela pasta... Quando os refugiados choram pela perda dessa pasta enquanto afundam na lama sangrenta, o autor está nos mostrando que o verdadeiro horror da migração forçada é que você não perde apenas o teto da sua casa. Você perde a capacidade de ser quem você é. O que nos leva a um dos momentos mais curiosos e paralisantes dessa imersão. Ele traz essa lente microscópica de deslocamento para o Brasil. Sim, especificamente para a cidade de Manaus. Ele descreve um cacique da etnia Sateré-Maué esperando num ponto de ônibus. No meio da cidade. No meio da cidade, debaixo de chuva, cercado por puro concreto. E o cacique está lá, pintado com urucum vermelho e genipapo preto, usando penas de arara. E a chuva forte da Amazônia começa a bater nele e a borrar as pinturas no peito dele. É uma imagem muito forte. E eu confesso que, lendo isso, rolou uma certa confusão na minha cabeça no início. A gente tem aqui um acadêmico de Oxford que estuda crises massivas globais. Por que ele gastaria a tinta da poesia dele com um homem isolado num ponto de ônibus, no meio do trânsito
em vez de escrever, sei lá, sobre os grandes índices de desmatamento? É uma ótima pergunta, e a resposta é porque a perda de território frequentemente começa com essa alienação em microescala. Pensa na cena que você acabou de descrever. Certo. O cacique tá lá para realizar a dança ritual da tocandeira, aquele rito de passagem super doloroso com as formigas venenosas. Mas ele tá numa metrópole de concreto, deslocado enquanto os habitantes urbanos, os brancos e caboclos da região, passam por ele e o encaram. Como se ele fosse uma anomalia. Como se ele fosse um fantasma. Ou um artefato de museu que se perdeu na rua. O poema diz que a luz azul dos faróis dos carros bate nele e o faz lembrar da luz do sol filtrando pelas folhas das árvores na floresta, como as manchas de uma onça. Caramba! O autor usa esse homem solitário no ponto de ônibus para nos mostrar o cativeiro interno. O cacique não precisou cruzar um oceano num bote inflável, mas ele é, na prática, um exilado dentro do seu próprio país. É uma transição brutal, porque faz a gente perceber que você não precisa de uma cerca de arame farpado para ter as suas fronteiras destruídas. Com certeza não. E se essas fronteiras externas de pertencimento podem ruir dessa forma, o que acontece quando as fronteiras internas que unem os cidadãos de uma nação inteira começam a desmoronar? Aí o caos se instala de vez. E o autor leva essa reflexão diretamente para as fraturas da sociedade dos Estados Unidos, nas seções políticos e McTans. Ele traça um declínio na coesão nacional, começando nas eleições do ano 2000, com aquele caos absoluto das cédulas borboletas, butterfly ballots, na Flórida, entre o Bush e o Gore, Até chegar na retórica de realidades alternativas em 2016. É um desmoronamento do discurso. Se o homem em Manaus perdeu a conexão com a selva e foi engolido pela cidade, a sociedade civil americana, que o Lynn Strothe descreve, perdeu a conexão com o pacto social básico. E quando as instituições falham, quando as narrativas compartilhadas de um país se fragmentam e viram polarização pura. O resultado inevitável é a violência física no nível da rua, e o autor não poupa detalhes sobre isso. Não poupa mesmo. Ele analisa eventos profundamente traumáticos, como os assassinatos de jovens negros nos Estados Unidos, usando o mesmo rigor antropológico que ele usou para olhar para o cacique Sateré-Maué. É aqui que aquele foco em objetos cotidianos volta com uma força muito perturbadora. Fala do Trayvon Martin. Sim, ele narra a morte do Trayvon Martin, e a imagem não é a do confronto no escuro ou das sirenes de polícia chegando. O sismógrafo poético dele foca nos docinhos Skittles coloridos que o garoto tinha acabado de comprar na loja de conveniência. É de cortar o coração. Os doces caídos, esparramados e derretendo na grama molhada. Ele ancora o terror de uma violência sistêmica em algo que qualquer criança no mundo reconhece: um pacote de bala. Depois, ele vai para Ferguson, no caso do Michael Brown, descrevendo o corpo do Michael Brown deitado no asfalto quente, sob o sol de verão, enquanto a longa sombra do policial se projeta sobre ele. E o que dá um peso histórico esmagador a essa poesia é que enquanto ele descreve essa sombra específica no asfalto moderno de Ferguson, ele invoca a sombra de séculos de história legislativa americana. Ele volta no tempo. Ele menciona o infame caso Dred Scott, de 1857. Aquele caso em que a Suprema Corte Americana decidiu que pessoas de ascendência africana nunca poderiam ser consideradas cidadãs do país. Uau! O antropólogo está nos dizendo ali que a bala disparada hoje não viajou apenas alguns metros saindo de uma arma. Ela viajou através do tempo. Exato. Ela viajou através de 400 anos de decisões judiciais, leis de segregação e desumanização contínua. A violência atual está infestada de fantasmas institucionais. É o pêndulo da história balançando sem controle. E, cara, ele esmaga qualquer ilusão de segurança que a gente possa ter. Talvez a justa posição mais dolorosa de todo o livro seja quando ele aborda o massacre na escola em Parkland. Esse poema é muito difícil de ler. Lynn Strothe descreve a precisão fria, mecânica e quase corporativa do rifle AR-15 disparando pelos corredores da escola. E ele mistura esse som infernal da arma com o barulho de uma daquelas caixinhas de música de brinquedo. Aquelas que você gira a manivela? Isso, que você gira e toca uma musiquinha infantil. O poema cita a música Pop Goes the Weasel. É a máquina feita para a guerra aniquilando a máquina feita para a inocência.
É insuportável de ler, mas ao mesmo tempo impossível de desviar o olhar. Se a gente conectar tudo isso, dá para perceber que o autor está construindo um argumento sobre a falência total das estruturas. Como assim? A política, o sistema de justiça, o ambiente escolar, as instituições que os humanos criaram para, em teoria, se protegerem mutuamente, todas colapsaram. E agora imagina o seguinte cenário. Tô imaginando. Se o tecido social já está apodrecendo num dia normal, por ação puramente humana, o que acontece quando a força implacável da natureza atinge essas mesmas estruturas decadentes? É exatamente quando a fúria do planeta entra em cena, na seção Natura, que o cenário passa de trágico para puramente apocalíptico. Ele foca no furacão Katrina, que, lembrando, afundou Nova Orleans lá em 2005, e no terremoto que estilhaçou o Haiti em 2010. E a abordagem dele para o Katrina é muito peculiar. É aqui que a coisa fica realmente interessante na forma como ele constrói o texto. Porque nos poemas sobre o Katrina, o Linstruth não vai direto para a enchente e para a água subindo. Ele faz uma pausa antes. Sim, ele gasta páginas detalhando meticulosamente a riqueza e a tapeçaria da cultura de Nova Orleans. Ele nos faz quase sentir o cheiro do tempero caju, o gosto daquele ensopado de gambo maravilhoso. Ele fala do Mardi Gras. Sim, descreve o brilho roxo, verde e dourado dos colares de Mardi Gras. O lema «Las eles bons temps collier», a energia do jazz pulsando na rua. E eu pergunto, por que o autor usa tanto tempo construindo essa tapeçaria vibrante antes de, literalmente, afogar tudo na água suja? Porque, mais uma vez, um desastre natural não destrói apenas madeira, tijolo e concreto. O contraste tem o objetivo claro de fazer a nossa audiência sentir o peso colossal do que está sendo apagado. Criar o belo primeiro torna a tragédia insuportável. Exatamente. Ao celebrar a vitalidade cultural secular daquela região, a negligência governamental que vem a seguir se torna uma traição grotesca. Quando a água fétida e marrom inunda a cidade, ela não está apenas molhando móveis velhos, ela está sufocando gerações inteiras de miscigenação e história. E a resposta humana a essa enchente é onde o pacto social quebra de vez e vira pó. Ele descreve as cenas dantescas dentro do Superdome, com milhares de pessoas sendo tratadas pior que gado, sem água potável, no meio de um caos sanitário absoluto. E os resgates nas casas. Ele foca naqueles X em laranja neon. Sabe aqueles que as equipes de resgate pintavam com spray nas portas das casas destruídas? Sim, para indicar a contagem de corpos. Exato, marcando quantos cadáveres foram encontrados lá dentro. Mas o que parece ferir mais a voz do autor, a grande indignação dele, é como a mídia e o governo passaram a chamar os próprios cidadãos americanos de refugiados. No próprio país. Pessoas cujas famílias habitavam a Louisiana há mais tempo que o próprio país existe, de repente rebaixadas a apátridas. E muito por conta da classe social e da cor da pele. O desastre natural, no fim das contas, apenas revelou a rachadura gigante que já existia na sociedade. E no Haiti, essa rachadura, esse colapso estrutural, ganha uma dimensão espiritual impressionante. Nossa, o poema sobre o Haiti é de arrepiar. Quando o terremoto de magnitude colossal devasta Porto Príncipe em 2010, Linstruth não perde tempo escrevendo sobre falhas tectônicas ou geologia da Terra. Ele escreve inteiramente através da teologia do voodoo haitiano. É verdade. A terra abre e engole o povo vivo. E o que ecoa nos versos dele não é um pedido logístico por ajuda internacional, mas sim um questionamento cósmico. Onde estão os Loa? Exato. Só para explicar brevemente para quem não está muito familiarizado, no voodoo, os Loa são os espíritos fundamentais que intermediam a relação entre os humanos e o plano divino. São divindades ativas na vida das pessoas. Isso. E o Linstruth pergunta desesperadamente nos poemas, onde está Papa Legba, que é o guardião dos caminhos e das encruzilhadas? Onde está Ogum, o poderoso espírito guerreiro do ferro e da proteção? O chão está tremendo, as paredes estão esmagando as pessoas, e esses deuses ancestrais sumiram. Isso muda tudo na leitura. Não estamos mais lendo sobre um fenômeno geológico. Estamos testemunhando um colapso espiritual.
A imagem visual que ele cria do Haiti é talvez a mais assustadora do livro inteiro. Aquela do pó de concreto? É, pessoas emergindo das montanhas de escombros cobertas da cabeça aos pés por um pó branco de concreto triturado. Ele diz que elas pareciam espíritos ancestrais, zumbis literais emergindo do submundo, vagando sem rumo pelas ruas porque até os deuses fecharam os olhos e as abandonaram. É uma desolação total. E olha, se a natureza, combinada com a falha humana, já produz esse nível de desespero cósmico, a parte final da exploração de Linnstroth, que engloba as seções Tehery e Bellon, nos leva para eventos onde não podemos culpar nem o vento, nem a chuva, nem as placas tectônicas. Só podemos culpar a nós mesmos. Sim, eventos em que a crueldade e o terror são 100% manufaturados pelo ser humano, e na sua escala mais industrial e sádica possível. Atrocidades e guerra. Como no 11 de setembro. Exato, o poema The Towers. Lá, o Linnstroth remove toda a conversa complexa sobre política externa. Ele não está interessado nisso. Ele reduz o trauma ao puramente visual e sensorial. Um céu de outono azul cobalto incrivelmente perfeito, que, nas palavras dele, foi arruinado para sempre por uma fumaça negra. As torres caindo. As torres gêmeas são descritas como medalhões de prata rasgados e feridos, enquanto chove papel sobre a cidade e pessoas completamente cinzas tropeçam e fogem pelas ruas como fantasmas. E logo depois, sem dar respiro, ele vira essa mesma lente fria para a guerra civil no Iêmen. Essa parte é excruciante. Ele foca numa criança específica, a menina Amal Hussein, de 7 anos de idade. Ele descreve a pele dela esticada como a de um tambor sobre costelas muito frágeis. Moscas zumbindo ao redor dos olhos de um esqueleto vivo, num silêncio da inanição que contrasta absurdamente com o barulho cego das bombas jogadas por potências estrangeiras. É o sofrimento no seu estado mais cristalino. Mas olha, talvez buscando uma forma de processar o grau de sadismo que o ser humano consegue alcançar, ele nos leva para a famosa prisão iraquiana de Abu Ghraib. O escândalo das torturas. Isso. Só que, incrivelmente, ele não descreve as fotos reais das torturas cometidas pelos soldados americanos que chocaram o mundo inteiro. O que seria o caminho óbvio. Ele escolhe o caminho mais difícil. Ele escreve um poema sobre as pinturas que o famoso artista colombiano Fernando Botero fez dessas mesmas fotos. O poema se chama Botero on Abu Ghraib. E aqui eu realmente preciso levantar um questionamento. Diga. Um pushback contra esse método, sabe? Porque isso me incomodou de verdade na leitura. Nós temos um poeta, o Linnstroth, usando a poesia para descrever um pintor, o Botero, que usou a pintura para retratar um crime de guerra. É uma metalinguagem bem complexa. Sim. E todos conhecem o estilo do Botero, né? Figuras humanas gigantescas, obesas, rechonchudas, quase como balões inflados. E ele pinta os prisioneiros iraquianos torturados, amontoados, com essas mesmas formas inchadas e caricatas. E qual é o seu ponto? O meu ponto é, eu fico pensando, será que filtrar um trauma tão abjeto e real, através de múltiplas camadas de arte, de certa forma não nos protege ou nos afasta da dura realidade? Fazer vítimas de tortura parecerem figuras de cartoon distorcido não acaba banalizando ou trivializando a dor real daquelas pessoas que sangraram na prisão? Olha, essa é uma provocação excelente e eu entendo perfeitamente o seu incômodo com essa escolha estética. Fica parecendo que tira o peso, sabe? Mas pensa em como a gente consome notícias hoje. A nossa geração. Se virmos a foto real de Abu Ghraib ou o horror absoluto do Iêmen rolando numa tela de celular, o nosso cérebro aciona quase imediatamente um mecanismo de defesa psíquica. A gente se fecha. A gente desvia o olhar porque a brutalidade crua é simplesmente insuportável de encarar. Ou pior ainda, a gente já está tão dessensibilizado pelo excesso de informações horríveis diárias que apenas rolamos a página e vamos ver um vídeo de gato. Isso é um fato triste sobre nós. Então eu acredito que o Linnstroth percebeu nas pinturas de Botero e o que ele tenta replicar na poesia é que o grotesco subverte essa nossa defesa natural. Como assim subverte? Quando você vê corpos volumosos, pesados, com pés de diabéticos sangrando, sendo empilhados, sofrendo abusos sádicos, a estranheza estética choca o cérebro.
A arte não atua como um escudo protetor para nos afastar do trauma. Ela age, na verdade, como um cavalo de Troia. Ah, entendi. O fato de ser bizarro te prende. Isso, o fato de ser estranho e quase absurdo impede que você consiga desviar o olhar. Você fica olhando tentando entender, e aí, através daquela distorção, o sadismo da situação penetra em nós de maneira ainda mais profunda. A arte dribla o nosso cinismo cotidiano. Nossa, faz todo sentido. O absurdo da representação força a nossa humanidade a acordar do transe anestesiado das notícias diárias. E acho que isso acaba cristalizando a missão inteira dessa nossa imersão de hoje. Totalmente. Se a gente amarrar todas essas peças soltas que discutimos hoje, o valor prático desse mergulho nas fontes se torna muito evidente para quem está nos ouvindo. A gente vive num mar de informações. Vivemos soterrados por uma sobrecarga crônica de dados. E a verdade dura é que estatísticas, gráficos e números não nos ensinam mais a lamentar as tragédias, mas, ao revisitar as crises das fronteiras, a fragmentação da sociedade política, o abandono grotesco após desastres naturais e os horrores da guerra sob essa lente antropológica e poética do Lindstroff, A gente volta a sentir. a gente recupera uma empatia que, sinceramente, parecia perdida. A arte exige que a gente pare. Ela nos obriga a realizar esse epochal reckoning. Um ajuste de contas da época. Esse ajuste de contas brutal e necessário com a época maluca em que a gente vive. Mas sabe o que tudo isso significa na prática para nós? Para onde a gente vai depois de olhar para tanto caos e destruição nesse nível macro? Revirando os arquivos sobre o autor, nós encontramos um detalhe lá no fim da biografia dele que oferece um direcionamento fascinante. Um pensamento inédito para a gente encerrar. Esse detalhe é de cair o queixo. Pois é. Depois de dissecar toda a política americana num livro chamado Finito e de catalogar todo esse horror sistêmico em Epochal Reckonings, a nota biográfica menciona que o próximo trabalho literário do Lindstroth vai se chamar Minha Alma Perdida. Minha Alma Perdida. E a descrição diz que será uma obra estritamente confessional. Poemas sobre a relação dele com os pais, sobre amores passados que terminaram, sobre solidão íntima e autoconhecimento. É uma guinada vertiginosa, né? Muito. Ele sai da escala colossal de guerras civis e furacões para voltar a lente diretamente para dentro do próprio peito. Depois de passar anos como escravo de Michelangelo, tentando arrancar o espírito da época das engrenagens enferrujadas da geopolítica mundial, o antropólogo simplesmente percebe que o terreno mais complexo, sombrio e inexplorado de todos é o da própria mente. E isso nos deixa com uma questão profunda para carregar conosco. Como o ato de catalogar, de absorver os traumas mais imensos e devastadores do mundo inteiro, acaba inexoravelmente forçando o observador a se voltar para dentro. É o peso do mundo esmagando o indivíduo até ele se encontrar. Exatamente. Será que nós só conseguimos realmente processar o luto global e sobreviver ao caos sufocante do século XXI quando finalmente decidimos confrontar a nossa própria alma e os nossos próprios fantasmas? Fica aí uma reflexão pesada, mas necessária. Uma provocação para cada um que acompanhou essa nossa jornada hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais esta imersão. Nós ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima exploração.